Olá, bom dia, boa tarde e boa noite, seja qual for o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje iremos abordar o tema da história dos videogames. E para falar sobre esse assunto, irei precisar de 4 companheiros, sendo eu incluso nesse grupo. E o meu grupo é composto por Alex, Pablo, Afra, Alessandra e Pedro. Para dar continuidade a esse assunto, a gente vai ter que abordar todas as 5 gerações dos videogames. E cada aluno dessa apresentação vai falar sobre uma geração e sobre a evolução dos videogames ao decorrer dessas décadas. Oi, pessoal, meu nome é Alessandra. Hoje eu vou falar sobre como surgiram os videogames. Você sabia que os videogames começaram dentro de laboratórios de pesquisa? Lá em 1958, um cientista chamado William Higginbotham inventou um joguinho chamado Tennis for Two. Era super simples, uma partida de tênis mostrada numa tela de laboratório só para divertir os visitantes. Uns anos depois, em 1962, o pessoal do MIT criou Space War, um jogo de navezinha que virou inspiração para muita gente que queria fazer jogos de verdade. A coisa ficou séria mesmo em 1972, com o lançamento do primeiro console caseiro, o Magnavox Odyssey. E para completar, nesse mesmo ano nasceu a Atari, que lançou o clássico Pong, um joguinho de tênis de mesa que bombou nos fliperamas. Esses primeiros jogos já mostravam o que a gente mais ama nos games até hoje: interação, desafio e diversão. Olá, me chamo Afra Darlânia e vou dar continuidade à apresentação e vou falar agora sobre o tema Era de Jogos dos Arcades, que aconteceu em 1978 e 1983. Nessa época, os videogames começaram a virar uma verdadeira febre. Tudo começou com um jogo chamado Space, onde você controlava uma navezinha que tinha que destruir alienígenas. Com um sucesso tão grande que no Japão até faltou moeda, de tanto que as pessoas gastavam para jogar. Depois disso, outros jogos ficaram muito conhecidos, como Pac-Man, aquele do bonequinho amarelo que corre em labirintos, comendo bolinhas ou fantasma, e o Donkey Kong, onde o personagem tem que salvar uma princesa de um macaco gigante. Foi nesse jogo que apareceu Mario pela primeira vez. Bom, continuando, esses jogos não era qualquer pessoa que podia ter, eles existiam em lugares chamados fliperamas, que era uma loja cheia de máquinas de jogo, onde as pessoas iam para se encontrar com os amigos. Naquela época a gente não tinha celular, então era a única maneira de se encontrar, se divertir e conversar com os amigos. O legal é que naquela época cada jogo trazia uma ideia diferente. Novos desafios, novos personagens, novas formas de jogar. E tudo isso foi tão marcante que muita gente até hoje lembra desses jogos com muito carinho. E resumindo tudo isso que eu falei, a era de ouro dos arcades foi quando os videogames viraram moda de verdade e começaram a fazer parte da vida das pessoas, que foi uma grande revolução. Retornei e estou aqui para falar sobre a terceira geração dos videogames. Eu vou falar sobre o crash dos videogames e a recuperação, que foi entre os anos 1983 e 1985. Imagina só, no começo dos anos 80, os videogames estavam bombando. Todo mundo queria fazer um jogo e ganhar dinheiro fácil. O problema disso? Começou a sair muito jogo ruim, tipo, muito jogo ruim mesmo. O exemplo mais famoso é o E.T., do Atari 2600, que era tão ruim que virou piada até hoje. Resultado disso, a galera perdeu a confiança, parou de comprar o videogame e o mercado quebrou em 1983. Aí, em 1985, quem apareceu para salvar todo mundo? Sim, a Nintendo. Eles lançaram o NES, o famoso Nintendo Entertainment System, junto com jogos incríveis tipo Super Mario Bros. E entre outros. Mas não foi só isso. Eles controlavam quem podia fazer jogos para console, garantindo qualidade. Graças a isso, a Nintendo não só salvou a indústria dos videogames, como também criou o padrão de console que a gente conhece até hoje. Ou seja, se hoje a gente tem PlayStation, Xbox e tudo mais, é porque a Nintendo deu a volta por cima e consolidou os consoles. Olá pessoal, sou Pedro. Vou falar sobre o tema da consolidação das gerações e a revolução 3D que ocorre entre as décadas de 1990 e 2000. Se inicia na década de 90 pela intensa guerra dos consoles, principalmente entre Nintendo e Sega. Campanhas como o slogan Genesis Don't What Nintendo Don't intensificaram essa rivalidade. Esse slogan em específico significava que o console da Sega conseguia fazer coisas que o console da Nintendo não conseguia, pois o console da Sega na época se chamava Genesis. E também teve vários jogos icônicos
dessas duas empresas, sendo Sonic the Hedgehog ou a Legend of Zelda, que foram os líderes do mercado na época. Em 1994, a Sony entrou no setor com o PlayStation, apostando no uso de CDs em vez de cartuchos, o que permitiu mundos maiores, gráficos 3D e trilhas sonoras mais elaboradas. Títulos como Final Fantasy VII, Metal Gear Solid e Resident Evil mostraram que os videogames podiam contar histórias complexas e emocionantes. Esta revolução marcou o início do reconhecimento dos jogos eletrônicos como uma forma legítima de arte e narrativa. Olá pessoal, sou o João Pablo e hoje vou falar um pouco sobre a quinta geração e até então a última geração dos videogames, que foi iniciada nos anos 2000 e está em vigor até os dias de hoje. É chamada de Era Moderna, mas por quê? Essa geração está marcada com o uso do termo online, ou seja, o uso da internet. E com a internet se tornando cada dia mais comum, os jogos passaram a se conectar por rede. Alguns jogos como Counter-Strike e World of Warcraft criaram comunidades no mundo inteiro e consolidaram o que é o multiplayer online. Além do crescimento em jogos de computador, houveram também um impulso de jogos de celulares. A chegada dos smartphones colocou o videogame nas mãos de milhares de pessoas. Quem hoje nunca jogou um jogo no celular, não é mesmo? Hoje os videogames se tornaram uma indústria que supera cinema e música em faturamentos. Os jogos podem ser comparados a grandes produções cinematográficas. Exemplos como Red Dead Redemption 2 e The Last of Us Part 2 trazem histórias complexas e profundas quanto a qualquer outro filme premiado. Os jogos hoje não são apenas sobre interatividade ou gráficos, mas também sobre imersão emocional. Os jogos possuem a capacidade de tocar o jogador de maneira semelhante ao que filmes conseguem fazer. Ele cria emoções com personagens, cria cenários de formas únicas, e ao jogar, você não está apenas participando da narrativa, mas você está vivendo ela. Como? As escolhas feitas durante a gameplay, situações nas quais você passa, emoções que os personagens transmitem, tudo isso pode afetar o seu estado emocional. Sobre as tecnologias da quinta geração, elas evoluíram até chegar a um ponto de aspectos de realidade virtual, onde é criado novas maneiras de se jogar, utilizando óculos de realidade virtual, por exemplo. Mas como o futuro está sendo imaginado? Bom, com o uso da inteligência artificial, gráficos ultra-realistas, experiências imersivas, tudo isso aponta para um futuro onde a linha entre o jogo e a realidade ficará cada vez mais tênue.